Paulo Freire, né? Paulo Freire tem uma influência forte, por exemplo, da primeira escola de Frankfurt. A primeira escola de Frankfurt, para citar alguns nomes da primeira geração da escola de Frankfurt, que estavam vinculados de alguma maneira à discussão dos temas atuais do pós-guerra, entram como atores principais do discurso do Paulo Freire, Herbert Marcuse e Erich Fromm, por exemplo. Quanto a essas diferentes influências que o Freire recebeu, o que me surpreende sempre é como ele sintetizava isso, posições que quando se encontra, causam um ruído, né? Por exemplo, o existencialismo e o marxismo, o existencialismo e o cristianismo. Paulo Freire, a obra de Paulo Freire, é uma obra, vamos denominar genericamente Educação Libertadora ou Pedagogia da Libertação, como a teologia da libertação, como a filosofia da libertação. Eu posso ampliar o teatro do oprimido do Augusto Boal, que considerava Paulo Freire seu inspirador, o chamou de último pai. Essa ideia podia passar para as pessoas, né? De que tinha muito a ver com cristianismo. Só que quando o Freire foi questionado sobre isso, ele deu uma saída assim que é ao mesmo tempo engraçada e profunda. Ele diz que o Cristo mandou ele para a favela e a favela mandou ele para Marx. Freire tinha algo que despertava suspeita do pessoal da ditadura. Não só os militares, também políticos, também professores universitários, intelectuais de um modo geral. Se quisermos ampliar, bom, eu falei do Augusto Boal, podemos falar também da psicoterapia do oprimido do Alfredo Moffat, da Argentina, que é uma outra proposta que se contrapõe a esses famosos, como é que se diz, manicômios, internar os doentes mentais e lá, quer dizer, uma terapia que é feita na comunidade. O sujeito freiriano é um sujeito, não é um sujeito epistemológico, é um sujeito histórico, é um sujeito que se move no mundo e que enfrenta as contradições do mundo. É que eu vim da escola agora, do trabalho, eu só queria colocar 3 frases para reflexão, dita pelos meus colegas durante uma reunião com pais e alunos. A primeira dita pela professora de matemática. Nós estamos aqui para passar conhecimento, não para educar. Disse para os pais. A segunda é dita pelo professor de língua portuguesa. Educação não sou eu quem dou. Eu vou contribuir com o conhecimento para o filho de vocês. Dito em tom bem elevado para os pais entenderem bem. Professor de geografia. A escola tem que ser uma ilha. Os problemas de fora não podem ser trazidos para dentro da escola. Então, é tudo que a gente não pode pensar com relação à pedagogia freiriana. É o que se diz hoje, 2010, numa escola pública de periferia da grande Porto Alegre. Esta pedagogia bancária, que é do professor sabe, o aluno tem que ouvir, o professor fala, o aluno copia, o professor dita e o aluno escreve, quer dizer, ela concebe, ela tem uma concepção epistemológica arcaica, ultra arcaica. Aliás, eu nem sei se a palavra arcaica é boa, porque se ela se inspirasse em Platão e Aristóteles, já não faria isso. Ela mantém o aluno no cabresto. Ela faz o aluno acreditar. E o perverso da escola é que ela tem o tempo que quiser para fazer as coisas acontecer desse jeito. Ela faz o aluno sentir que sem o fazer do professor ele não é nada.
E aí é que está a perversidade da escola, dessa pedagogia bancária, que ela continua considerando o aluno tábula rasa, um vaso oco, vazio, que não tem nada lá dentro e que só vai ter alguma coisa se o professor botar lá. Esses educadores, esses professores, infelizmente, estão interagindo muito pouco. A escola interage pouco com a realidade. A realidade considera a escola, muitas vezes, um corpo estranho a ela. Ele não chama os seus alunos de analfabetos, mas alfabetizando-os. Isso é um elemento fundamental. Por que ele não chama de analfabetos? Porque analfabeto passou, a partir de um certo momento da história brasileira, analfabeto passou a ser um rótulo negativo. Hoje a gente diria um estigma, que marca negativamente a pessoa, que desqualifica, compreende? Que diminui, que despreza, que faz ela se encolher. Tá? E ele, num texto escrito exatamente em 68, no ano do AI-5, no ano do endurecimento da ditadura no Brasil, ele escreve esse texto no exílio, em Santiago do Chile, onde ele exatamente desmistifica esses rótulos e diz que normalmente se entende por analfabetismo, o analfabetismo como uma erva daninha que precisa ser erradicada, ou então como incapacidade, como doença, até como preguiça, diz ele. Ele diz, isto é uma concepção distorcida do analfabetismo. Educação popular tem um sentido muito mais amplo, tem muito mais relevância. É a educação nos interesses das classes populares, na escola ou fora da escola, nos movimentos populares, e não significa educação de menos qualidade. Então, estudar Freire e construir uma educação libertadora é a possibilidade que nós temos para emancipar. O processo de libertação só pode vir dos oprimidos, aqueles dos mais fracos, daqueles que estão sofrendo na própria pele a relação de opressão. Agora, a libertação coerente, verdadeira, não é apenas inverter os polos. Quem era oprimido vira opressor e quem era opressor vira oprimido. Não, o desafio, né, na pedagogia freiriana é de como os oprimidos, buscando se libertar, não deixam mais os antigos opressores continuar oprimindo, mas não podendo mais ser opressores, eles vão se libertar junto com os oprimidos numa perspectiva de produzir relações mais igualitárias ou respeitosas, né, de respeito à alteridade. O utópico está na linha daquilo que Freire chama o inédito possível. É inédito, não aconteceu, mas não há nada que indique que isto não possa acontecer. E se pode acontecer, por que não unir forças e buscar? Talvez uma frase que o Lucas vai dizer, né, às 10 horas da noite, que é a seguinte, né, se nós não formos para a rua fazer revolução, a história nunca nos perdoará. E eu penso que estudar Freire é isso, é se inspirar e ir para a rua fazer revolução. Paulo Freire diz que o diálogo é sempre possível entre os diferentes, não entre os antagônicos. E ali cabe analisar o que é o antagônico, né? Os que não querem mesmo o diálogo, né? E o que é opressor e escolher o que ele vai continuar sendo, não vamos dialogar, né? Vamos combatê-lo, né? É que a gente tenha a capacidade de continuar com a indignação diante das injustiças. Pedagogia do diálogo é uma proposta que está articulada à pedagogia da libertação,
É o que vem na esteira desse movimento, né, de uma educação que aposta na possibilidade de ir construindo uma cultura e construindo novos modelos de civilização, que seriam novas expressões de vida em sociedade. Um trabalhador. E uma praxis emancipadora. Ele propõe que a gente estabeleça um diálogo para com o outro, não excluir ou dominar ou ser dominado por outro. Ele propõe que nós dialoguemos um com o outro e juntos com o mundo. Eu acho que esse é um ensinamento que ele nos deixou e não sei se é fácil de realizar. Mas quando eles dizem Paulo Freire se preocupa só de educação popular e não da escola, da escolarização, da educação escolar. Isso ali é uma dicotomia que eles estabelecem que não tem sentido nenhum. Quando eu falo em messianismo freiriano, é muito vinculado, essa minha maneira de dizer ou de falar de Freire, é muito próxima àquilo que se pode discutir das raízes judaico-cristãs da filosofia e da pedagogia freiriana. Quer dizer, a influência da tradição judaico-cristã, tanto aspectos semitas quanto aspectos do cristianismo, cumpre um papel importante na construção do esboço teórico freiriano, porque pressupõe a ideia da possibilidade da libertação. A pedagogia do opressor, né? Isso é muito claro no livro do Paulo, chamado Pedagogia do Oprimido. A pedagogia do opressor, ela é a pedagogia do oprimido. O oprimido assume aquela condição de oprimido, porque esta é a pedagogia, né, do opressor. Nas primeiras palavras da pedagogia da esperança, não ficarmos só na esperança, mas irmos para o embate. Resistirmos nesses espaços de muito pessimismo, sectarismo, muitas vezes uma visão fatalista, que a escola é isso. Não, a escola, em toda a história da humanidade, ela nunca foi uma essência, ela vai se construindo conforme o contexto.